Leituras da Bíblia. Dando continuidade às leituras da Bíblia no livro do profeta Jeremias, nos capítulos 43, capítulo 44, capítulo 45 e capítulo 46. Escutemo-nos e lemos juntos neste exato momento. Jeremias 43. Assim que Jeremias acabou de dizer ao povo o que o Senhor lhe tinha encarregado de transmitir, Azarias, filho de Osaías, Joanã, filho de Care, e todos aqueles orgulhosos exclamaram: são mentiras o que proferes, não te deu o Senhor, nosso Deus, o encargo de nos dizer que não fôssemos morar no Egito. É Baruque, filho de Néria, que te lança contra nós com o fim de nos entregar aos caldeus para a morte e para a deportação à Babilônia. E assim Joanã, filho de Care, os chefes e os sobreviventes do povo mostraram-se surdos à voz do Senhor que lhes ordenara permanecerem em Judá. Joanã, filho de Care, e os chefes conduziram os sobreviventes judeus que haviam regressado dos países em que se tinham dispersado, a fim de habitarem novamente na terra de Judá. Eram homens, mulheres e crianças, as princesas reais, todos os que Nabuzardan, chefe dos guardas, havia deixado junto de Godolias, filho de Aicão, filho de Safã, entre eles o profeta Jeremias e Baruque, filho de Néria. Desobedecendo, assim, à voz do Senhor, partiram para o Egito e alcançaram Táfnis. Em Táfnis foi dirigida a Jeremias a palavra do Senhor nestes termos: toma em tuas mãos pedras bem grandes e, ante os olhos dos judeus, introduze-as na calçada em frente à porta do palácio do faraó, em Táfnis. E, em seguida, lhes dirás: eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, vou mandar chamar aqui meu servo Nabucodonosor, rei de Babilônia. Ele virá aqui e ferirá o Egito, o que é para a morte, o que é para o cativeiro, ao cativeiro, o que é para a espada. Lançará fogo aos templos dos deuses do Egito, e os queimará, levando cativos, os seus ídolos, despojará o Egito, qual pastor a limpar seu manto, e regressará triunfante. E destruirá os obeliscos do templo do sol, no Egito, e entregará às chamas todos os templos dos seus deuses. Jeremias 44. A desgraça causada pela idolatria. Eis a palavra que foi dirigida a Jeremias a propósito de todos os judeus, residentes no Egito, em Midol, em Táfnis, em Mênfis e na região de Faturés. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vistes todas as calamidades que fiz recair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá, converteram-se, agora, em desertos inabitáveis. Tudo isso aconteceu, por causa do mal que cometeram, irritando-me por incensarem e renderem culto a deuses estranhos que não conheciam, nem vós nem vossos pais. Desde o início, contudo, jamais cessei de enviar-vos os profetas, meus servos, a fim de dizer-vos que não devíeis cometer tão detestáveis abominações. Não me escutaram, porém, e nem deram ouvidos, recusando abandonar sua maldade e cessar de oferecer incenso a deuses estranhos. Assim, sobre eles recaiu toda a minha cólera, consumindo as cidades de Judá e as ruas de Jerusalém, que ficaram reduzidas ao estado de devastação, como hoje se apresentam. E, agora, eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: porque trabalhais assim contra vós mesmos, causando desse modo no seio de Judá a exterminação dos homens, das mulheres, das crianças e dos meninos de peito, a tal ponto que de vosso povo ninguém sobreviverá. Dado que me irritastes pela vossa vida, ofertando incenso a deuses estranhos, aqui no Egito, aonde viestes estabelecer-vos? Por que perecer e tornar-vos entre todas as nações da terra um tema de maldição e objeto de vergonha? Esqueceste dos crimes de vossos pais, os dos reis de Judá e das mulheres de vossa terra, vossos próprios crimes e os de vossas mulheres, cometidos na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Nenhum arrependimento até hoje sentiram, nem temor tiveram, não observaram minha lei, nem os mandamentos que vos havia imposto, assim como a vossos pais.
Eis porque, assim disse o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, vou desviar de vós a minha face para vossa desgraça e extermínio de Judá. E tomarei o resto de Judá que quis vir habitar no Egito. Perecerão todos, vítimas da espada e da fome, perecerão pequenos e grandes, pela espada e pela fome. Castigarei os que residem no Egito, como o fiz em Jerusalém, pela espada, pela fome e pela peste. Dos que vieram de Judá estabelecer-se no Egito, nenhum escapará nem sobreviverá para regressar à Judéia, local a que aspiram voltar para lá de novo habitar, ninguém voltará, a não ser alguns fugitivos. Então, todos os homens, cientes de que suas mulheres ofereciam incenso aos deuses estranhos, todas as mulheres em grande número lá reunidas e todo o povo residente em Faturés, no Egito, responderam a Jeremias: O que nos dizes em nome do Senhor não o aceitamos. Cumpriremos, porém, todas as promessas que fizemos de queimar incenso à Rainha do Céu e de lhe oferecer libações, como fazíamos, nós e nossos pais, nossos reis e chefes, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Então, tínhamos pão em fartura, vivíamos na abundância e não sabíamos o que fosse a desgraça. Ora, depois que cessamos de queimar incenso à Rainha do Céu e de lhe oferecer libações, tudo nos falta, e perecemos pela espada e pela fome. Além disso, quando queimamos incenso à Rainha do Céu e lhe oferecemos libações, porventura, sem o consentimento de nossos maridos que ofertamos torta à sua efígie e lhe rendemos libações? Dirigiu-se então Jeremias à multidão, aos homens e mulheres e a quantos lhe haviam assim respondido: Do incenso que queimastes, disse-lhes, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós, vossos pais, vossos reis e chefes, assim como o povo, não se terá recordado o Senhor e nisso não terá pensado? Não tendo o Senhor podido suportar mais tempo a maldade de vossos atos e abominações, foi nossa terra reduzida ao estado de solidão, devastada e amaldiçoada, onde ninguém mais habita, como hoje se apresenta. E, se a calamidade presente vos adveio, é porque oferecestes o incenso desse modo, pecando contra o Senhor, e porque lhe recusastes ouvir a voz e observar suas leis e preceitos. Jeremias acrescentou, a respeito do povo e das mulheres: Escutai a palavra do Senhor, povo de Judá que reside no Egito. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Vós e vossas mulheres fazeis com as mãos o que diz a vossa boca, dizeis: Cumpriremos as promessas de oferecer incenso e libações em honra da Rainha do Céu. Pois bem, cumpri vossos votos, mantende vossas promessas. Escutai, porém, a palavra do Senhor, judeus que habitais no Egito. Eis, diz o Senhor, pelo meu grande nome eu juro. Esse nome não será mais pronunciado em todo o Egito por nenhum homem de Judá, dizendo, pela vida do Senhor Javé. Vou ocupar-me com eles para a desgraça e não para o bem. Todos os judeus que residem no Egito perecerão pela espada e pela fome, até o total aniquilamento. O pequeno número deles que escapar à espada voltará do Egito para Judá. Os sobreviventes de Judá que vierem estabelecer-se no Egito saberão que predição se há de consumar, se a minha, ou a deles. Eis o sinal, o oráculo do Senhor, pelo qual reconhecereis que, aqui mesmo, me laçarei contra vós, a fim de que saibais que minha predição se há de cumprir com certeza para a vossa desgraça. Eis o que diz o Senhor: vou entregar o faraó Hofra, rei do Egito, aos seus inimigos e àqueles que lhe querem roubar a vida, assim como entreguei Sedecias, rei de Judá, ao poder de Nabucodonosor, rei de Babilônia, seu inimigo, e que lhe procurava tirar a vida. Jeremias 45. Mensagem a Baruque. Eis a mensagem que o profeta Jeremias enviou a Baruque, filho de Néria, quando este escreveu todos estes oráculos, ditados pelo profeta, no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Eis o que diz o Senhor, Deus de Israel, a teu respeito, Baruque. Tu exclamas, desgraçado de mim, porque o Senhor acumula sobre mim tristezas e dores.
Desfaço-me em gemidos e não encontro repouso. Eis do que lhe dirás: oráculo do Senhor, vou destruir o que havia construído. E tu reclamarias para ti grandes favores? Não os peças, porque sobre todas as criaturas vou fazer recair o flagelo oráculo do Senhor, mas conservar-te-ei a vida, como espólio, em todos os lugares para onde fores. Jeremias 46. Mensagem acerca do Egito. Palavra do Senhor dirigida ao profeta Jeremias, contra as nações pagãs. Sobre o Egito, contra o exército do faraó Nessão, rei do Egito, que se encontrava nas margens do rio Eufrates, em Carcames, e que foi batido por Nabucodonosor, rei da Babilônia, no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparai o escudo e o pavês ao combate. Atrelai os cavalos, cavaleiros, montai, ponde os capacetes, em forma, empunhai as lanças, revesti vossas couraças. Mas, que vejo, estão aterrados, e em plena derrota, são batidos seus guerreiros, e fogem, desvairados, sem olhar para trás, de todos os lados o terror, oráculo do Senhor. O mais ágil não se pode salvar, e não escapará o mais forte. Ao norte, as margens do Eufrates, cambaleantes, enlouquecem. Quem surge ao longe, semelhante ao Nilo, qual rio de águas encapeladas? É o Egito que sobe, semelhante ao Nilo, qual rio de águas encapeladas. E ele clama: dilato-me e inundarei a terra, tragando cidades e habitantes. Avante, cavalos, carros, precipitai-vos. Em marcha, guerreiros, homens da Etiópia e da Líbia que empunhais o escudo, e vós, lídios, que retesais o arco. Chegou o dia do Senhor Javé dos exércitos, dia da vingança em que arruinará seus inimigos. Devorará a espada até fartar-se, abeberando-se de sangue. É a imolação ao Senhor Javé dos exércitos, ao norte, às margens do Eufrates. Sobe a Galaade, em busca de bálsamo, virgem, filha do Egito, é em vão que aplicas remédios, pois que para teu mal não há cura. Conhecem as nações tua vergonha, e se espalham pela terra teus clamores, chocam-se guerreiro contra guerreiro, e ambos se arruinam. Eis a palavra do Senhor que foi dirigida ao profeta Jeremias, referente à vinda de Nabucodonosor, rei de Babilônia, ao Egito para atacá-lo. Anunciai no Egito, clamai em Midol, em Mênfis e em Táfnis, erguei-vos. Estai prontos, pois que a espada faz devastações em torno de vós. Porque foram derribados os teus valentes? Não puderam eles resistir, pois era o Senhor quem os precipitava. Multiplicou os que oscilavam, fazendo-os cair uns sobre os outros, a exclamar: vamos reunir nosso povo, nossa terra natal, a fim de fugir da espada devastadora. E Bradã, o faraó, rei do Egito, está perdido. Deixou passar o tempo favorável. Pela minha vida, oráculo do rei cujo nome é Senhor dos Exércitos, como o Tabor se realça entre as montanhas, qual o Carmelo dominando o mar, aproxima-se o inimigo. Prepara tua bagagem para o exílio, filha do Egito, que moras nesses lugares, porque Mênfis vai tornar-se deserto, lugar devastado e ermo. A uma novilha formosa assemelha-se o Egito, mas eis que do norte a mosca sugadora precipita-se sobre ela. Os mercenários que aí viviam como bezerros cevados fogem também em massa, impotentes, porque o dia da desgraça veio sobre eles, é a hora do castigo. Sua voz assemelha-se à da serpente que sibila, quando chegam em tropel abatendo-se sobre ela com machados, quais lenhadores. E abaterão suas florestas, oráculo do Senhor, de árvores sem conta, são, porém, mais numerosos que gafanhotos, e ninguém pode contá-los. Confundida encontra-se a filha do Egito, entregue assim nas mãos de um povo do norte. Disse o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vou lançar-me contra Amon de No, e contra o faraó, o Egito, seus deuses e reis.
entregá-los-ei nas mãos daqueles que lhes querem roubar a vida, Nabucodonosor, rei de Babilônia, e sua gente, e depois disso, como outrora, será ainda habitado o Egito, oráculo do Senhor. Tu, porém, Jacó, servo meu, não temas Israel, não te enchas de pavor. Vou trazer-te da terra longínqua, e livrarei tua raça da terra do exílio. Jacó tornará a viver em segurança, sem que ninguém mais o inquiete. E tu, Jacó, meu servo, não te aflijas, pois estou contigo, oráculo do Senhor, aniquilarei todas as nações para onde te desterrei, a ti, porém, não te aniquilarei, mas castigar-te-ei com equidade, e não te inocentarei. Amanhã, dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no livro do profeta Jeremias, nos capítulos 47, no capítulo 48, no capítulo 49 e no capítulo 50. Paz e bênçãos a todos.